Imagine que você está observando o céu em uma noite perfeitamente limpa, longe das luzes das cidades, onde a Via Láctea se estende como um rio de diamantes sobre a sua cabeça. Você desliza o seu telescópio lentamente, admirando a densidade infinita de pontos brilhantes, até que, de repente, o brilho para. Não é uma nuvem passageira na nossa atmosfera e não é um defeito na sua lente. É uma mancha de escuridão tão profunda e absoluta que parece que alguém recortou um pedaço do universo com uma tesoura. Não há uma única estrela, nenhum brilho difuso, apenas um vácuo que parece sugar a luz ao redor. Esse buraco no céu desafiou a lógica dos primeiros astrônomos, que chegaram a acreditar que estavam olhando para um túnel sem fim ou para uma região onde a criação simplesmente não tinha chegado. É uma visão que evoca um medo instintivo, como se estivéssemos encarando um abismo que nos encara de volta com um silêncio eterno. No entanto, o que parece ser o nada absoluto é, na verdade, um dos laboratórios mais ativos e fascinantes da natureza. Hoje, no Além do Infinito, vamos atravessar a fronteira do invisível para entender o que é o Barnard 68. Prepare o seu espírito para descobrir que, no espaço, a escuridão não é a ausência de algo, mas a presença de um segredo densamente guardado. Vamos entender como esse glóbulo solitário esconde milhares de estrelas e o que acontece quando a gravidade decide que é hora de transformar o silêncio em luz. O vazio que você vê é apenas uma ilusão de ótica de escala cósmica, e o que está por trás dele pode mudar a forma como você enxerga o nascimento de tudo o que conhecemos. Neste vídeo de 18 minutos, vamos dissecar cada camada de poeira e gás desse objeto enigmático. Se você acha que o espaço é feito apenas de estrelas brilhantes, prepare-se para ser surpreendido pelo poder do que não pode ser visto. A jornada para o coração de Barnard 68 começa agora, e ela nos levará para o lugar onde a escuridão se torna o útero da própria criação. Localizado na constelação de Ofiuco, o Serpentário, a uma distância de aproximadamente 500 anos-luz da Terra, o Barnard 68 é uma das anomalias visuais mais impressionantes da nossa vizinhança galáctica. Quando o astrônomo Edward Emerson Barnard catalogou este objeto no início do século XX, ele ficou fascinado pela forma como a nuvem parecia apagar o fundo estelar de forma cirúrgica. Naquela época, a astronomia ainda engatinhava na compreensão do meio interestelar, e a ideia de que o espaço entre as estrelas era preenchido por algo além do vácuo era revolucionária. Barnard percebeu que não estava olhando para um vazio, mas para um objeto opaco que agia como uma cortina negra. A sensação de desconforto que o Barnard 68 provoca vem da sua solidão. Ele não faz parte de um grande complexo de nebulosas como a de Orion, ele flutua quase solitário no espaço, como uma gota de tinta preta em um copo de água cristalina. Com um diâmetro de cerca de meio ânulus, ele é pequeno para os padrões galácticos, mas a sua densidade é o que o torna especial. O negrume é tão denso que a luz visível das estrelas que estão a milhares de anos-luz atrás dele é completamente absorvida, criando a ilusão de um buraco negro macroscópico que flutua silenciosamente na nossa direção. Historicamente, objetos como este eram chamados de coais, ou sacos de carvão, e eram vistos como curiosidades sem importância. No entanto, com o avanço da astrofísica, percebemos que Barnard 68 é um espécime puro de uma classe de objetos chamados glóbulos de Book. Esses glóbulos são nuvens moleculares extremamente compactas e frias que representam o estágio mais primitivo da formação de estrelas isoladas. Ao estudar este buraco no céu, estamos na verdade olhando para o primeiro capítulo da história de um sistema solar que ainda não nasceu, um rascunho cósmico escrito em poeira e frio. A posição de Barnard 68 em Ofiuco o coloca em uma região rica em poeira galáctica, mas a sua estrutura é tão definida que ele se destaca como um objeto individualizado. Se você estivesse no centro dessa nuvem, o céu seria o lugar mais escuro que você poderia imaginar. Não haveria estrelas, nem planetas, nem galáxias visíveis, apenas um negrume infinito em todas as direções. É um isolamento que nos ajuda a entender as condições físicas extremas necessárias para que a matéria interestelar comece a se agrupar sob o seu próprio peso, desafiando a expansão do universo ao seu redor. Neste primeiro ato da nossa jornada, estabelecemos que o vazio é uma máscara. O que Barnard descobriu não foi a ausência de estrelas, mas a presença de uma barreira física composta por poeira estelar tão fina quanto a fumaça de um cigarro, mas em quantidades tão vastas que desafiam a passagem dos fótons. Entender como essa barreira se formou e por que ela permanece tão estável e escura é o primeiro passo para decifrar a anatomia dessa escuridão, algo que faremos detalhadamente no próximo segmento da nossa exploração espacial. A escala de 500 anos-luz pode parecer imensa, mas na escala da Via Láctea, Barnard 68 é um vizinho de porta.
Essa proximidade permite que os nossos telescópios capturem detalhes que seriam impossíveis em nuvens mais distantes, transformando este pequeno glóbulo no modelo padrão para entendermos como nada se organiza antes de se tornar tudo. A escuridão de Ofiuco não é apenas um fenômeno visual, é uma promessa física de que algo grande está prestes a acontecer naquela região do espaço, um evento que levará milênios para se completar, mas cujas fundações estamos observando agora. Para a ciência moderna, o Barnard 68 não é um erro ou um vazio, mas uma estrutura extremamente organizada conhecida como o glóbulo de Book. Batizados em homenagem ao astrônomo Bart Book, que na década de 1940 previu que essas nuvens eram os berços de futuras estrelas, esses glóbulos são as regiões mais densas e frias do meio interestelar. O que vemos como um negrume absoluto é, na verdade, uma concentração massiva de gás molecular, principalmente hidrogênio e hélio, misturada com uma poeira cósmica finíssima composta de silicatos e partículas de carbono. Essa poeira funciona como um escudo impenetrável para a luz visível. Os fótons que viajam das estrelas distantes colidem com essas partículas e são espalhados ou absorvidos antes de chegarem aos nossos olhos, criando o efeito de apagão estelar que tanto nos impressiona. A densidade de Barnard 68 é difícil de imaginar na escala terrestre. Embora a nuvem pareça sólida, ela é muito mais rarefeita do que o melhor vácuo que conseguimos produzir em laboratórios na Terra. No entanto, em escala cósmica, a quantidade de matéria acumulada em um raio de apenas 0,25 anos-luz é suficiente para ter uma massa equivalente a cerca de 2 vezes a massa do nosso Sol. Essa matéria está distribuída de forma que a opacidade aumenta drasticamente em direção ao centro do glóbulo, tornando um dos objetos mais opacos do universo conhecido. Se você tentasse atravessar a nuvem, a luz do universo ao seu redor desapareceria gradualmente até que você estivesse cercado por uma escuridão onde nem mesmo seu próprio corpo seria visível sem uma lanterna. A poeira dentro do glóbulo é comparável à fumaça de um cigarro ou à fuligem, mas com uma composição química rica em moléculas complexas. Além do hidrogênio, os astrônomos detectaram traços de monóxido de carbono, amoníaco e até moléculas orgânicas simples. Essas substâncias são protegidas da radiação ultravioleta destrutiva do resto da galáxia pela própria densidade da nuvem. O Barnard 68 atua, portanto, como uma cápsula do tempo química, preservando o material primordial que sobrou de explosões de supernovas passadas. É uma biblioteca de elementos pesados que aguarda o momento certo para ser fundida em um novo Sol e, quem sabe, em novos planetas. O que torna os glóbulos de Book tão fascinantes para a astrofísica é a sua simplicidade. Ao contrário das vastas e caóticas nuvens moleculares onde se formam centenas de estrelas ao mesmo tempo, glóbulos como o Barnard 68 são sistemas isolados. Isso permite que os cientistas apliquem modelos matemáticos de dinâmica de fluidos e termodinâmica com uma precisão incrível. Estudá-lo é como observar um único óvulo cósmico sob um microscópio, permitindo-nos isolar as variáveis que governam o colapso da matéria. É o purismo da criação estelar, longe da interferência de outras estrelas massivas ou ventos estelares turbulentos, uma pérola de silêncio em meio ao barulho da Via Láctea. Se você busca o extremo do frio, não precisa olhar para o vácuo entre as galáxias, basta olhar para o coração de Barnard 68. A temperatura dentro desta nuvem é de aproximadamente 10 Kelvin, o que equivale a 263 graus Celsius negativos. Esse frio não é acidental. Ele é um requisito fundamental para a existência da nuvem. Sem a radiação solar para aquecer o gás, as moléculas de hidrogênio perdem energia cinética e se movem com uma lentidão extrema. É esse estado letárgico que impede que o glóbulo se dissipe no espaço. No mundo da astrofísica, o calor é pressão e expansão, o frio é contração e silêncio. O Barnard 68 vive em um equilíbrio precário conhecido como esfera de Bohr-Ebert. Existem duas forças titânicas em uma queda de braço constante dentro dele. De um lado, temos a gravidade, que tenta puxar cada átomo e cada grão de poeira para o centro, colapsando a nuvem sobre si mesma. Do outro lado, temos a pressão térmica do gás gelado, que tenta empurrar a matéria para fora. Atualmente, esse equilíbrio é quase perfeito, permitindo que o glóbulo mantenha sua forma esférica e estável por milhares de anos. No entanto, observações recentes sugerem que esse equilíbrio está a começar a falhar e que a gravidade está lentamente a ganhar a batalha. A física que governa essa estabilidade é delicada. Se a nuvem fosse um pouco mais quente, ela se expandiria e se diluiria na galáxia. Se fosse um pouco mais massiva, ela já teria colapsado. O fato de o vermos hoje neste estado de quietude absoluta é uma oportunidade rara.
Os cientistas utilizam a pressão do gás externo, o meio interestelar quente que rodeia o glóbulo, como uma espécie de prensa que ajuda a manter a estrutura coesa. O Barnard 68 é, literalmente, uma bolha de frio extremo sendo comprimida pela radiação e pelo calor do resto do universo, uma ilha de calma termodinâmica que resiste bravamente ao caos exterior. Essa temperatura de 10 Kelvin também é responsável pelo fenômeno da depressão. A essas temperaturas, quase todas as moléculas de gás se condensam e congelam na superfície dos grãos de poeira, como se fosse uma geada cósmica. Isso torna as observações radioastronômicas um desafio, pois o sinal das moléculas desaparece quando elas se fixam na poeira. No entanto, é precisamente este processo de congelamento que prepara a química pré-biótica que poderá um dia formar a água e os componentes orgânicos de um futuro sistema planetário. O frio de Barnard 68 não é a ausência de vida, mas a sua condição de armazenamento ideal. Neste momento, a nuvem está em um estado de quase colapso. Qualquer pequena perturbação externa, como o choque de uma onda de pressão de uma supernova distante, poderia ser o gatilho final para que a gravidade assuma o controle total. Quando isso acontecer, o frio será substituído pelo calor gerado pela compressão, e a escuridão começará a brilhar por dentro. Mas, enquanto esse momento não chega, o glóbulo permanece como o lugar mais silencioso e estável que conhecemos, um monumento à física da baixa energia onde o tempo parece ter parado para permitir que a matéria decida o seu próximo passo. Durante décadas, o Barnard 68 foi o muro intransponível da nossa galáxia. Na luz visível, aquela que os nossos olhos processam, ele é uma barreira absoluta. No entanto, a física da luz guarda um truque fascinante. Quanto maior o comprimento de onda, maior a sua capacidade de contornar obstáculos. É por isso que, na década de 1990, quando os astrônomos apontaram o Very Large Telescope, VLT, no Chile para essa nuvem, utilizando detectores infravermelhos, a escuridão simplesmente derreteu. O que antes era um vazio negro tornou-se subitamente uma janela translúcida, revelando a presença de mais de 3.700 estrelas de fundo que estavam ocultas atrás da nuvem. Esse fenômeno ocorre devido ao espalhamento de Rayleigh. A poeira fina dentro do glóbulo é extremamente eficiente em espalhar os comprimentos de onda curtos, como o azul e o verde, mas as ondas longas do infravermelho conseguem surfar entre os grãos de poeira quase sem serem afetadas. Ao observarmos o Barnard 68 em diferentes comprimentos de onda, vemos a nuvem tornar-se cada vez mais transparente, como se estivéssemos ajustando o foco de uma câmera térmica. Essa técnica não serve apenas para tirar fotos bonitas, ela permite que os cientistas meçam exatamente quanta poeira existe em cada ponto da nuvem, criando um mapa de densidade tridimensional que é o mais preciso já feito para qualquer objeto interestelar. Através dessa visão infravermelha, descobrimos que o glóbulo não é uma massa uniforme. Ele possui um centro extremamente denso e bordas que se tornam gradualmente mais finas. Mais importante ainda, as estrelas de fundo que vemos através da nuvem parecem mais avermelhadas do que realmente são. Esse efeito, chamado de avermelhamento interestelar, é o que permite calcular a massa total do glóbulo com uma precisão cirúrgica. Ao analisarmos como a luz de milhares de estrelas distantes é filtrada por essa gota de poeira, conseguimos pesar a nuvem sem nunca ter tocado nela, confirmando que ela possui massa suficiente para, um dia, dar origem a um novo sistema solar. O uso do infravermelho também revelou que o Barnard 68 não está sozinho no que diz respeito à radiação. Ele é banhado pela luz das estrelas vizinhas, o que cria um gradiente de temperatura muito sutil nas suas camadas externas. No entanto, o seu coração permanece protegido, como um cofre térmico. Sem a astronomia infravermelha, ainda estaríamos olhando para um buraco no céu sem entender a sua função. Hoje, sabemos que essa cortina de fumaça é, na verdade, um filtro sofisticado que separa a luz caótica da Via Láctea da calma necessária para que a gravidade comece o seu trabalho mais importante. A tranquilidade do Barnard 68 é uma ilusão temporária na escala de tempo cósmica. Observações recentes de alta precisão mostram que a nuvem não está parada, ela está a pulsar sutilmente, como se estivesse respirando. Essa pulsação é um sinal de que as forças internas de pressão térmica estão a começar a perder a batalha para a gravidade. De acordo com os modelos matemáticos, o glóbulo está no limite crítico da sua estabilidade. Nos próximos 200 mil anos, um piscar de olhos para o universo, a nuvem sofrerá um colapso catastrófico. O que hoje é uma esfera fria de gás e poeira transformar-se-á numa fornalha compacta e incandescente. O processo de colapso será implacável.
À medida que a gravidade puxa a matéria para o centro, a densidade aumentará de forma exponencial. A energia potencial gravitacional converter-se-á em calor, elevando a temperatura de 10 Kelvin para milhares de graus no núcleo. No centro deste redemoinho de poeira, surgirá uma protoestrela. No início, ela não será visível para o resto da galáxia, permanecendo envolta por um disco de matéria que ainda não caiu no núcleo. O Barnard 68 deixará de ser um buraco negro visual para se tornar uma semente de luz, um novo Sol que brilhará com a força da fusão nuclear. Mas a criação não para na estrela. O material restante que não for engolido pela protoestrela começará a achatar-se em um disco protoplanetário. É desse disco de poeira e gelo que nascerão os futuros planetas, luas e asteroides. Se houver vida inteligente em algum lugar da galáxia daqui a 5 bilhões de anos, os seus astrônomos poderão olhar para aquela região e ver um sistema solar completo, sem saber que ele começou como uma mancha escura e solitária na constelação de Ofiuco. Estamos a testemunhar, em tempo real, os preparativos para o nascimento de uma nova casa para a vida. Este destino final transforma a nossa percepção da escuridão. Ela não é o fim, mas o útero. O Barnard 68 é um lembrete de que o universo é um reciclador mestre. Os átomos que hoje bloqueiam a nossa visão infravermelha são os mesmos átomos que um dia poderão formar o solo de um planeta rochoso ou a água de um oceano alienígena. O colapso iminente é o sacrifício necessário da forma atual da nuvem para que a complexidade da luz possa emergir. O vazio está grávido de estrelas, e o parto, embora lento para os padrões humanos, é inevitável e glorioso na escala das eras galácticas. A existência do Barnard 68 nos obriga a confrontar um dos maiores paradoxos da nossa percepção, o fato de que, no universo, o que parece vazio é muitas vezes o lugar mais cheio de potencial. Passamos a maior parte das nossas vidas focados no brilho das estrelas e das galáxias, tratando a escuridão como um mero pano de fundo ou uma ausência de informação. No entanto, este glóbulo solitário prova que a escuridão é uma substância física, um componente vital da ecologia galáctica. Sem essas nuvens de poeira densa e fria, o ciclo de vida das estrelas seria interrompido. A escuridão é o isolamento necessário, o útero protegido que permite que a matéria se reorganize longe do caos energético do espaço aberto. Ao estudarmos o nada de Ofiuco, aprendemos sobre a reciclagem profunda da matéria. Os átomos de carbono e os silicatos que hoje bloqueiam a luz visível em Barnard 68 são os restos mortais de estrelas que explodiram há bilhões de anos. Eles vagaram pelo vazio até encontrarem um refúgio de calma onde puderam se agrupar. Esta nuvem é a prova de que nada no universo é desperdiçado. O fim de uma estrela é o material de construção para a próxima. A escuridão é, portanto, o estado de transição entre o que foi e o que será, uma ponte silenciosa ligando gerações de sóis e, possivelmente, gerações de vida. Filosoficamente, o Barnard 68 nos ensina sobre os limites da nossa própria visão. Durante séculos, ignoramos esses glóbulos porque os nossos olhos biológicos não conseguiam atravessá-los. Foi necessária a evolução da nossa tecnologia infravermelha para percebermos que o que chamávamos de buraco no céu era, na verdade, um tesouro de informação. Isso nos lembra que o universo está repleto de realidades que ainda não conseguimos detectar simplesmente porque não temos os sensores certos. A escuridão não é um mistério insolúvel, mas um convite para desenvolvermos novas formas de ver. Terminamos esta exploração técnica com a certeza de que o silêncio de Barnard 68 é apenas o prelúdio de uma sinfonia de luz. Em algum momento do futuro remoto, a escuridão que hoje nos intriga terá se transformado em um sistema solar vibrante, com planetas que talvez abriguem oceanos e mentes curiosas. O nada é a promessa de tudo. Ao protegermos e estudarmos esses santuários de frio e poeira, estamos, na verdade, estudando as nossas próprias origens, pois cada átomo do nosso corpo já esteve, um dia, guardado em um glóbulo escuro e silencioso como este. Vimos que o Barnard 68 não é um erro na matriz do universo, mas um glóbulo de Book perfeitamente equilibrado, um óvulo cósmico pronto para ser fertilizado pela gravidade. Descobrimos que, através do infravermelho, o vazio revela milhares de estrelas e que o destino desta nuvem é tornar-se um novo Sol em um futuro não tão distante. Entender o Barnard 68 é entender a resiliência da matéria e a elegância dos ciclos galácticos. Onde vemos escuridão, a natureza vê oportunidade. Onde vemos o nada, a física vê a fundação de um novo mundo. Esta pequena nuvem em Ofiuco é um monumento ao potencial silencioso do universo,
Um lembrete de que as coisas mais importantes muitas vezes acontecem longe dos holofotes, nas sombras frias e protegidas do espaço interestelar. Obrigado por nos acompanhar nesta imersão no invisível. Se você sentiu a vertigem de olhar para o abismo e a esperança de saber que ele esconde a luz, saiba que essa curiosidade é a chama que nos guia. Continue explorando as sombras, continue questionando os vazios e nunca pare de olhar para além do que os olhos podem ver. Pois, no fim, a luz sempre encontra um caminho, mesmo no coração do lugar mais escuro da galáxia. Até a próxima fronteira, no além do infinito.